Olá! Bom, estamos aqui para mais uma videoaula, não é? E da disciplina de ética e legislação profissional. Nesse tempo que nós estamos em isolamento, e hoje eu vou falar com vocês sobre a intervenção profissional de educação física, né? A palavra intervenção, quando a gente fala assim, alguém vai intervir em alguma coisa, né? Quer dizer, uma ação, fazer, né? Então, quando a gente fala sobre a intervenção do profissional de educação física, nós estamos falando sobre como o profissional de educação física vai atuar junto à sociedade. Não é o código de ética, não são as posturas de direitos e de deveres desse profissional, de responsabilidades. Não é isso. Nós vamos falar mesmo de áreas, sabe? É um documento que começou a ser escrito, a ser discutido no ano de 2000, em Belo Horizonte teve um fórum, onde participaram 85% dos cursos superiores de educação física no Brasil. Então, assim, diretores, coordenadores de curso, pessoas do conselho, pessoas que publicavam sobre, estudavam. E assim, como a lei tinha sido publicada em 98, então tudo estava muito novo e tudo muito em construção. E os cursos precisavam ter uma orientação até mesmo para montar suas matrizes curriculares, né? Que tipos de disciplinas que iam ser disponibilizadas na matriz, que atenderiam melhor o mercado, né? O que o mercado solicitava do profissional de educação física. Então, assim, é um documento que ele é mais generalista, quando nós vamos ver que tem 7 especificações, né, sobre a intervenção profissional. São grandes grupos. São grupos, tem os títulos e fala o que se pode fazer ali, mas dentro de cada especialidade dessa tem treinador em uma, outra a gente enxerga o treinador, o professor, enxerga o personal, enxerga diversas nomenclaturas que nos dão quando a gente está atuando dentro de cada uma dessas especialidades. Como eu disse anteriormente, era muito necessário que fosse definido esse documento para dar uma referência para as instituições de ensino superior na elaboração das suas matrizes curriculares, da sua grade curricular, anteriormente que chamava no currículo, né? Para que os profissionais atendessem mesmo o que é de necessidade para a sociedade, ou seja, a formação contemplasse. Eu não sei se vocês já perceberam, já pegaram a matriz curricular de algum outro curso. O nosso curso, né, ele tem algumas disciplinas que não existem em outros cursos. Talvez elas sejam conteúdo de alguma outra disciplina, mas a gente tem, assim, a ginástica laboral, ela não tem nenhum outro curso nenhum outro curso não. Eu desconheço cursos, alguns cursos podem ter, em Minas são pouquíssimos. Eu desconheço como conteúdo, disciplina, ginástica laboral, treinamento funcional, não é? A gente tem também treinamento individualizado, que é o personal trainer e tal. Tem alguns locais que tem outras nomenclaturas, mas são muito poucos. O profissional de educação física na saúde pública. Então, assim, essa adequação que nós fizemos, mediante a definição da nossa matriz, ela foi em acordo, né, ao que as intervenções do profissional mais solicitadas para a sociedade. Então, assim, é lógico que também tem que se avaliar a demanda de instrumentalização, né, a região, o que é interessante para atender na região. Então, assim, a intervenção, ela é algo que ele é definido pela escolha que o profissional onde ele vai estar atuando, é lógico, mas também por toda uma leitura, um diagnóstico social, regional, né, para poder eu me aprofundar e atuar, né, aonde é perceptível a necessidade da minha atuação. Então,
quando eu falo de intervenção, eu estou falando da minha atuação, da ação do profissional de educação física, né? As possibilidades dessa ação desse profissional de educação física. Eu vou dar uma lida aqui em relação a esse documento de intervenção, que ele tem tanto no nosso roteiro de estudos, quanto eu coloquei um link para a aula de hoje. E aqui fala assim, ó: o documento tem como perspectiva se constituir um dos instrumentos orientadores para a construção de projetos pedagógicos dos cursos de formação superior na área da educação física, além de ser um instrumento norteador das ações da organização e de fiscalização do exercício da profissão. É lógico, aonde o profissional de educação física estiver intervindo, não é? A fiscalização, ela vai estar buscando cuidar da sociedade nessa atuação, né? Nessa intervenção definida. É importante destacar que essa intervenção, ela mesmo que pareça que a gente está repetindo o que sempre se fala, o óculos dá reflexo, tá? Então só vou colocar só na hora que eu precisar dar uma leiturazinha aqui. Mesmo sendo repetitivo, fala assim, poxa, Rose, está falando isso de novo, acho que a gente tem que falar quantas vezes forem necessárias falar, sabe? A intervenção, ela é definida para o profissional de educação física. Então, assim, ela não é definida para o atleta, nenhum atleta pode estar intervindo, porque se é um documento, se está subordinado uma legislação a uma formação, não é? A uma definição lá no artigo 2º da Lei 9696, então atletas, juízes, essas pessoas, elas não estão submetidas à intervenção profissional. Então elas não podem estar atuando na área e muito menos serem fiscalizadas ou não, porque não é de direito delas atuar. Quando elas atuam, elas estão em ilegalidade, não é? Então no documento fala sobre o atleta, fala sobre o juiz, fala de novo, e quantas vezes forem necessárias falar outra vez, para dizer que essa intervenção profissional, essa atuação profissional, ela é uma prerrogativa do profissional de educação física, e não de outras pessoas que queiram atuar no mercado, não é? Não tem essa possibilidade. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, eu fiz alguns destaques aqui para eu falar com vocês, né? Então, a intervenção profissional, ela é uma aplicação de conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos. Gravem bem isso. Não é para decorar, não. Científicos, que é a base dos estudos, de tudo que foi publicado, que nos deu que adensou os conteúdos de todas as disciplinas, não é? Então, assim, a teoria... Vamos lá, Galahu, né, que fala sobre o desenvolvimento humano, então, científico a partir dele, pedagógico quando eu compreendo e sei ensinar, né, compreendo e defino uma metodologia para poder estar ensinando, e técnico, que é o que cada conteúdo ou disciplina, né, cada área de intervenção me exige tecnicamente para estar realizando, né? Quando eu vou falar de desporto, quando eu vou falar de avaliação física, quando eu vou falar de educação física escolar, não é? Eu preciso de técnicas diferenciadas para poder estar aplicando. Então, a intervenção, ela é esse conjunto de conhecimento científico, pedagógico e técnico, que precisa estar o quê, gente? Em constante qualificação, não é? A graduação, como eu já falei diversas vezes e vamos continuar pensando em relação a isso, ela é o primeiro passo. Quando eu termino a graduação, é que eu estou começando a minha vida profissional. Não é quando eu estou terminando. Então, eu graduei, e aí eu vou ter que buscar, não é? Estar sempre atualizado em relação à intervenção que eu optei por ela, que eu vou estar realizando, não é? Que eu vou estar atuando profissionalmente, para poder, junto ao meu beneficiário, ou outras, tem gente que,
né, atua em diversas intervenções, educação física escolar, treinamento esportivo, preparação física, avaliação física. Nós vamos ver as diferenças dessas atuações e nomenclaturas, mas tem profissional que atua nisso tudo. Como ele atua nisso tudo? A partir do momento que ele trabalha na escola, e também trabalha em academias ou em clubes, né, com o desporto. E aí, mas se ele se propõe a essas diversas intervenções, ele precisa estar qualificado científica, pedagógica e tecnicamente para todas essas intervenções. É exaustivo, é trabalhoso e principalmente é de grande responsabilidade para nós estarmos definidos a essas atuações. Como nós já falamos desde o início, aquele vídeo do Fábio Saba também, aquele anterior, foi bacana. Agora eu coloquei um link de um outro vídeo dele que só complementa, que fala do profissional de educação física contemporâneo, mas assim, não dá para eu ser um repetidor de gestos, de técnicas de outros. Eu tenho que aplicar a minha intervenção, o meu exercício profissional de uma maneira muito consciente do que estou fazendo, tá bom? A intervenção do profissional de educação física, então, ela é dirigida a quem? Ela é dirigida a indivíduos ou a grupos, né? De diferentes faixas etárias. Então, eu posso estar trabalhando com crianças, com idosos, com adultos, jovens, adolescentes, né? Então, a intervenção, ela não está fechada numa faixa etária, ela não está dizendo que ela é só individual ou que ela é só em grupo. Ela diz para mim, olha, você, profissional de educação física, né? Toda a atuação do profissional de educação física, ela está voltada individualmente ou coletivamente, né? No caso de ser em grupos, independente da faixa etária, independente das condições corporais, se tem deficiência, se não tem deficiência, se tem a constituição corpórea das pessoas, as habilidades, os limiares fisiológicos, né? Ela se desenvolve de forma individualizada, ou individualizada, quando falo desenvolver, é a partir de mim, né? Eu, profissional. Ou então de forma multiprofissional, quando alguém está atuando no NASF, né? Que tem lá junto com ele o quê? Assistente social, fisioterapeuta, nutricionista. Então, assim, no ensino superior, tem toda essa gama de profissionais, né, que vai estar atuando também sem ser só profissionais de educação física. Então, a gente atua de forma individual ou então a gente atua em equipe multiprofissional, né? Podendo, por isso, considerar ou solicitar uma avaliação de outros profissionais, né? E prestar consultorias e assessorias. Então, assim, nós temos uma atuação que ela é muito diversificada, uma intervenção que ela é muito diversificada, né? E ela vai me possibilitar identificar em diversas áreas, através da minha formação e da minha qualificação constante, onde que eu possa vir a atuar de uma maneira eficiente e de uma maneira ética, não é? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão pegando aí alguma coisa para anotar, isso aí. O profissional de educação física exerce suas atividades por meio de intervenções legitimadas, por diagnósticos, utilizando-se de métodos e técnicas específicas, de consulta, de avaliação, de prescrição e de orientação de sessões de atividades físicas e intelectivas, ou seja, às vezes de atividades físicas onde eu estimulo o lado cognitivo, né, o cognitivo do meu beneficiário, para que ele interprete o porquê daquele movimento motor, né, daquela ação motora. Não é apenas mandar fazer sem que quem esteja recebendo a nossa ação, né, ele não consiga entender o porquê da ação.
Isso foi esse tempo de tecnicismo lá para trás. Não é mais assim. Nós temos que esclarecer para que se compreenda, e quanto mais se compreender a importância e como age, mais nós seremos necessários, né, como profissionais na vida na questão da vida da sociedade. Tá bom? Com fins educacionais, recreacionais, de treinamento, de promoção de saúde. Não é? O que nós vamos perceber é que assim, quando fala dessa intervenção, que fala por meio de diagnóstico, em todas as nossas atuações, todas as nossas intervenções, são sequências de diversos verbos. Fala assim, administrar, orientar, planejar, não é? Mas o primeiro é diagnosticar. Eu não tenho como realizar uma intervenção individual, coletiva, para qualquer grupo, para qualquer indivíduo, sem que eu faça um diagnóstico anterior. E o que é um diagnóstico, Rose? Um diagnóstico é eu entender onde eu estou, com quem eu estou atuando, qual o objetivo, quais são os espaços que eu tenho, estrutura, equipamento, não é? Que tipo de, se é ação individual, se ela é coletiva, se ele é um objetivo, como se a gente for falar do desporto, técnicas e táticas, né, para alcançar resultados esportivos, ou seja, eu preciso de um diagnóstico inicial. Não adianta eu chegar numa escola ou chegar em algum lugar e falar assim, eu já estou com tudo pronto. Eu sou um imbecil se eu fizer uma coisa dessa. Porque primeiro eu estou desrespeitando a quem eu vou oferecer meu serviço, com quem eu vou intervir, e desrespeitando a mim enquanto me mostro incapaz de diagnosticar, não é, o cenário. Que cenário é esse? Quais são as referências que se tem? O que interfere? Que tempo, que carga horária que eu vou ter? Não é? Então, isso tudo ele é influenciado para eu poder definir. E quando fala também, aí essas intervenções, eu tenho que pensar nos locais de intervenção, aonde eu vou intervir. É no ambiente de academia, ele é um ambiente com quantos equipamentos dentro? Não, é num clube, mas tem uma piscina, tem duas, tem como é num condomínio, qual horário, qual a profundidade dessa piscina? É na rua? Lembra que eu dei um exemplo falando sobre quem trabalha com corrida de rua, que ele tem que definir um trajeto que dê segurança para o seu grupo de corrida, né? Então, assim, os locais de intervenção também são muito importantes para poder estar. Isso tudo parte do diagnóstico. Então, eu vou diagnosticar para depois eu planejar, ministrar, orientar, executar, todos os verbos que vêm na sequência. O primeiro é diagnóstico. Eu tenho que fazer um diagnóstico para entender quem vai, para entender o que fazer, né? Saber o que fazer. Aqui fala dos locais de intervenção, né? Para eu poder, as inúmeras possibilidades que se tem, resorts, hospitais, clínicas e tudo que a gente vem falando nesse decorrer, a cada vez mais descobrindo mais coisas, não é? Fala sobre a capacitação do profissional, ou seja, que tem que se requalificar, que tem que estudar, que tem que interpretar, que tem que entender para poder estar intervindo. E aí nós vamos falar das especificidades da intervenção profissional. Nós temos 7 especificidades até hoje. Estão sendo estudadas, o documento está sendo reavaliado pelo CONFEF para ver se vai desmembrar alguma especificidade, porque se percebe que algumas ações elas podem estar numa outra especificidade sem ser uma dessas 7. Tá? Mas por enquanto nós temos as 7. Então, em todas elas, na hora que vocês lerem aí, os primeiros verbos são esses: diagnosticar, planejar, orientar, ministrar. E aí depois é que vem a diferença das atuações delas, tá bom? Então, assim, não tem que decorar a sequência dos verbos. Na verdade, tem que decorar nada, né, gente? Na verdade, eu tenho que compreender essa ação. Então, a intervenção número 1 chama regência e docência na educação física. Então, eu diagnóstico, planejo, programo, organizo e
leciona os conteúdos do componente curricular disciplina Educação Física, tá? E aí, onde que é? Na educação infantil ou no ensino fundamental e médio? Aí nós estamos falando de educação básica. A educação básica, ela é desde a educação infantil, tudo bem que vocês são bacharel, tá ok? Mas eu acho que informações são importantes para se ter, para não sair falando bobeirada por aí, né? Então, a educação básica, o Brasil, a educação se divide em educação básica e ensino superior, tá? A educação básica, ela começa na educação infantil de 4 e 5 anos e vai até, aí depois vem ensino fundamental e ensino médio. Aí fechou a educação básica, depois vem ensino superior. Então, a especificidade de regência e docência, ela é para atuar na licenciatura. Na licenciatura. Ela me permite atuar como professor de educação física, da disciplina educação física, ou no ensino superior, ou na educação básica, ou em ensinos profissionalizantes, ou quando se fala sistematicamente, quer dizer, em alguns locais, cursinho, ou formação, esses cursos de Senac, alguma coisa que são formas sistemáticas, mas que em algum lugar, por opção, porque é facultativo, possa se ter aula de educação física, né? Não formação em nível médio de educação física, pode ter aula de educação física. Treinamento desportivo. Todas as vezes que eu falo para pesquisar, né, quando a gente for fazer a pesquisa de campo na próxima etapa, aí eu coloco assim, a intervenção no treinamento esportivo. Aí, parece que esquecem o que eu expliquei, parece que esquecem o que eu falei na intervenção aqui, e aí jogam lá para pesquisar e me metem, né? Ficou engraçado, desculpa. E aí pegam o conceito de treinamento esportivo, do treinamento esportivo que ele quando se divide em fases de treinamento, que é outro conceito da disciplina de treinamento esportivo, e colocam aqui na ética. A intervenção do treinamento esportivo nosso, ela é uma intervenção voltada ao desporto. A intervenção, chamada treinamento esportivo, ela é voltada ao desporto, onde tem as técnicas e as táticas esportivas. Então, é uma intervenção que ela trabalha com as práticas formais, que vocês vão aprender na disciplina de políticas públicas, mas que são aquelas que têm regras iguais, tá bom? Práticas formais e aquelas que são não formais, mas que são consideradas desporto e competição, tá ok? Então, o seu treinamento esportivo. Aí depois vem a preparação física. Olha, preparação física é uma intervenção que ela vai trabalhar com o exercício resistido. Ela vai fazer com que se melhore os limiares fisiológicos do meu beneficiário. Então, quando você fala assim, preparação física, a minha intervenção enquanto preparação física é um fisiologista, é uma pessoa que vai fazer com que o que eu suporto hoje, né, vai ser amanhã e depois de amanhã eu vou suportar muito mais. Então, isso que é preparação física, tá? Os preparadores físicos das equipes não são quem... Bernardinho, ele é técnico, então ele é técnica e tática. Mas na equipe tem preparador físico, que vai fazer com que os jogadores suportem saltar, cair, bloqueio, ataque, tenham a sua musculatura capaz de suportar todos esses esforços solicitados, tá bom? Isso é preparação física. A avaliação física é toda atividade que me solicita identificar e desenvolver coleta de dados. Então, não é só a avaliação física da cineantropometria, de prega cutânea, definir se é endomorfo, mesomorfo, não são só essas, com aqueles protocolos de avaliação que são feitos na academia. A partir do momento que eu estou buscando coleta de dados, se tem um trabalho onde eu vou fazer um scout nas modalidades esportivas, coletar dados aonde eu vou estar sabendo quem é o melhor levantador, quem é o melhor cortador, né?
ter o melhor bloqueio. Isso tudo é avaliação física. Se o resultado for uma coleta de dados e que vai melhorar as questões da atividade, é a avaliação física. Então, olha bem, desenvolver coleta de dados, entrevistas, aplicar métodos e técnicas de medidas e avaliação cineantropométricas, biomecânicas, funcionais, em laboratórios, que eu também vou estar lá para melhorar o condicionamento físico, componentes funcionais, execução técnica de movimentos, ou seja, isso é a intervenção na avaliação física, coleta de dados que tem como resultado final uma melhor atividade física, um melhor condicionamento físico, uma melhor saúde, tá bom? Aí depois vem a recreação em atividade física. Muita gente confunde isso. Recreação em atividade física não é dar aula de recreação na escola, não na verdade, quem trabalha com recreação e atividade física são poucas pessoas, pouquíssimas. Nós estamos falando de pessoas que vão estar atuando com o lazer e com a recreação. E o lazer e a recreação, eles não são um procedimento pedagógico, um aprendizado. Eles acontecem temporalmente, assim, uma atividade que, sem ter sequência pedagógica, tá ok? O lazer e a recreação, eles não têm sequência pedagógica. Eles são eventos de atividade. Então, vamos fazer uma gincana, ok? Vamos fazer uma brincadeira de roda, de sentar na cadeira. Ou vamos fazer estafeta. Isso não tem que ter um processo de aprendizagem que vai ser sequencial, que seja fundamento, que vai adiante ou vai condicionar fisicamente. Isso que as pessoas confundem e pouca gente trabalha com recreação. Primeiro porque é difícil demais trabalhar com recreação. Você tem que ter uma alegria constante, um desprendimento constante para poder estar relevando comentários ou ações. Então, aquelas pessoas que animam em festas com a parte da recreação, trabalham em resorts, hotéis, colônias de férias, promovem ruas de lazer, em navios. Então, as pessoas que atuam com recreação e atividade física são esses profissionais, né? E não é fácil atuar com essa área, não é fácil. E as pessoas acham que, não, quando vocês forem perguntar para alguém assim, você atua na intervenção em recreação e atividade física? E fala assim, atuo. Quando eu dou aula de recreação na escola. Mas não é isso. A intervenção ela é específica, né, para essas ações. Então, olha aqui, ó. Aplicar atividades físicas de caráter lúdico e recreativo, objetivando promover, otimizar e restabelecer as perspectivas de lazer ativo e bem-estar psicossocial e as relações socioculturais da população. Então, não é na aula de educação física e recreação. Orientação de atividades físicas. Preparação física, orientação de atividade física, treinamento esportivo. Que confusão é essa? Não. Vamos pensar assim, ó. A intervenção orientação em atividade física, ela é a intervenção que ela mais possibilita a nossa atuação. Desde que a atuação, ela não provoque, né, a mudança dos limiares fisiológicos resistidos para ter resultados lá na frente, né, de performance. Porque quando faz isso, ela virou preparação física. Ela não é orientação à atividade física. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que atua com a musculação, tá? E ele também é personal. E ele também dá treinamento de corrida. Tá bom? Então, ele faz 3 intervenções. Quando ele está no salão de musculação, e aí as pessoas, o objetivo é definição, né? Definição muscular, emagrecimento, um condicionamento físico para as minhas atividades diárias, tal, de uma maneira assim,
para eu poder ter uma melhor saúde. Ele está em orientação em atividade física. Essa é a intervenção dele. Quando ele trabalha, vamos colocar um personal, e aí que a pessoa tem um objetivo de fisiculturismo ou bodybuilding, né? Essas outras bodybuilding, né? Bodybuilding, acho que é isso. Você sempre confunde uma maneira de pronunciar. Aí ele já vai trabalhar com preparação física. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que evoluir gradativamente para conseguir resultados, né? E o corpo dela tem que resistir ao exercício, melhorar ao exercício. Mesma coisa também com corrida de rua. Eu tenho um grupo de corrida e aí onde se define, o pessoal, né, traz a corrida, participa de corridas na cidade, participam de corridas. Então, e aí uma dessas pessoas vai participando, fez a volta da Pampulha, foi uma vez na corrida de São Silvestre, mas aí ele começou a aprimorar, né, em relação às corridas e começou a participar do circuito caixa de corridas de rua. E começou a ser ranqueado. Então, assim, o profissional, quando atua com o grupo de corridas daquela maneira que eu falei anteriormente, é orientação em atividade física. Quando ele começa a trabalhar com essa pessoa, né, em técnica, em tática de corrida, né, e também na questão de melhorar os limiares fisiológicos, ele já está atuando no treinamento esportivo e na preparação física. Não é confuso. O que eu tenho que fazer sempre? E quando eu for perguntar, quando a gente for entender, eu tenho que identificar a ação. Conforme for a ação junto ao beneficiário, pelo objetivo do beneficiário e a ação, aí eu consigo identificar qual a especificidade da intervenção profissional está acontecendo. Tá bom? E por último, nós temos a que eu atuo. Gestão em educação física e desporto. Então, a gestão em educação física e desporto são todas as atividades que prestam consultoria, aplicam métodos e técnicas de organização, administração ou gerenciamento de instituições, entidades, órgãos, pessoas jurídicas, mas tudo que tem um resultado final, a atividade física. Então, um RT de academia, quando ele não está, ele realizando uma intervenção de personal, alguma coisa assim, mas quando ele está com a atuação de RT, de responsabilidade ali olhando na academia, ele está na intervenção de gestão. Quando se é gerente de um clube esportivo, quando é um diretor de esportes, quando no meu caso, coordenadora de curso superior de educação física, todas as minhas ações, todo o meu planejamento, toda a minha organização, ela é para um resultado final de atividade física, ou seja, uma formação de vocês, para que vocês, quando